Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Giro Bitcoin de hoje, dia 13 de dezembro de 2024, cada unidade do Bitcoin continua cotada acima dos 100 mil dólares americanos. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está em aproximadamente 101 mil dólares, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,03%, ou seja, praticamente estável nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento está em cerca de 3.950 dólares, com uma pequena desvalorização também de 0,3%, o que faz com que o Ether esteja realmente próximo à marca simbólica, a marca importante dos 4 mil dólares. Marca importante essa para o Ether para simbolizar uma possível corrida para uma nova all-time high. Quem sabe? A gente tem visto o Ether ganhar bastante força nesses últimos dias. E quem voltou a ganhar força nesses últimos dias foi o token XRP, emitido pela Ripple, que nesse momento está novamente na terceira posição na capitalização de mercado das criptomoedas, está na terceira posição das maiores criptomoedas, com um valor de 2,45 cada token, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,66%. O mercado está praticamente estável, está praticamente lateralizado nessas últimas 24 horas, principalmente no top 10. O que não está lateralizado, sem sombra de dúvida, é o interesse dos institucionais no Bitcoin, o interesse dos investidores tradicionais no Bitcoin e nas principais criptomoedas. No dia de ontem, o ETF de Ether Spot dos Estados Unidos teve um inflow, uma entrada, um saldo positivo de mais de 6.100 Bitcoins. Foram 6.128 BTC, para ser mais exato, com vocês. Com, naturalmente, que nem a gente já tem falado todos os dias aqui no Giro Bitcoin, com o ETF da BlackRock liderando com mais de 4.300 BTC de entrada. Dia extremamente positivo, mais de 6.100 Bitcoin positivos de inflow. E fazendo a nossa analogia, que eu sempre gosto de fazer, essa comparação, todo dia são minerados 450 novos bitcoins, ou seja, 450 novas unidades de BTC entram em circulação. E só os ETFs, no dia de ontem, compraram 6.128. Com isso a gente consegue ver a força que esse produto está tendo e a demanda que o Bitcoin também está apresentando no mercado de uma forma geral. Já os ETFs de Ether Spot nos Estados Unidos, no dia de ontem, também tiveram um resultado positivo. Foram mais de 71.400 unidades de ETH que foram compradas por esses ETFs, o que em dólar americano, para vocês terem uma ideia, dá 273 milhões de dólares. Cada dia positivo que a gente tem tido nesses ETFs é um novo recorde quebrado. Afinal de contas, pela primeira vez desde o início do lançamento do ETF de Ether Spot, que foi ali dia 23 de julho de 2024, a gente está nessa sequência tão grande e positiva. E sem sombra de dúvida, que nem a gente costuma falar, algo que ajudou a mudar esse jogo, que ajudou a crescer essa demanda, foi a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, a eleição que aconteceu dia 5 de novembro de 2024 mudou a história do mercado cripto, pelo menos essa história recente. Sem sombra de dúvida, foi uma pitadinha super importante, uma pitadinha super especial nesse atual ciclo de alta que a gente está vivendo. Uma das promessas de campanha do Trump que estão ajudando nessa valorização foi a mudança completa da diretoria da SEC. Para quem não sabe, a SEC é a CVM americana, e nessa última gestão democrata, o presidente era o Gary Gensler. Ele continua sendo até o presidente da SEC, ele já renunciou, falou que vai sair assim que o Trump assumir, e o Trump, inclusive, já indicou quem vai ser o substituto dele. Mas nessa atual administração democrata, a SEC perseguiu bastante os players da indústria cripto. Então isso fez com que a cripto desse uma patinada nos Estados Unidos. Mas uma das promessas de campanha do Trump é que os Estados Unidos vão ser o novo polo de inovação do mercado cripto. E uma dessas mudanças passava naturalmente pela SEC. E o presidente eleito, Donald Trump, escolheu o empresário pró-cripto e ex-comissário da SEC, o Paul Atkins, como o próximo presidente da agência reguladora, que justamente cumprindo a sua promessa de substituir o atual presidente Gary Gensler e encantando a indústria de criptomoedas. De qualquer forma, muito se espera do Paul, mas um pouco se espera que ele consiga fazer uma de forma imediata. A gente espera, sim, uma mudança muito significativa na interpretação da SEC uma interpretação da indústria de criptomoedas por parte da SEC, mas não necessariamente imediatamente. Aqui, embora Atkins seja claramente pró-cripto, Ho, que foi a pessoa que entrevistada pelo Cointelegraph, que é fundadora da Rica Group,
ela disse que ela alertou que especialistas do setor que esperam uma rápida reformulação das regras podem estar se precipitando. Abre aspas. Ainda existe um precedente estabelecido por Gensler para ele seguir, e só porque um novo comissário é nomeado, isso não significa que todo o trabalho legal e os precedentes que surgiram anteriormente desapareceram. Se Atkins quiser mudar a posição da SEC, ele não poderia simplesmente declará-la como tal. Eles teriam que passar pelo processo legal e ter alguma justificativa para alterar suas convicções. Se eles forem o autor, poderiam simplesmente retirar o processo completamente. Mas se estiverem no meio de um processo, o comissário não tem discricionalidade irrestrita para mudar completamente tudo nesse processo. Fecha aspas. O que ela quer dizer é que ela espera sim um turnover, uma mudança de posição na SEC com essa nova administração, mas que isso não vai ser feito da noite para o dia, porque ele precisa seguir algumas coisas que já foram estabelecidas anteriormente, ele precisa seguir os passos que já foram feitos anteriormente. O que o mercado está esperando, na verdade, é que esses processos eles sejam, entre aspas, esquecidos, que a SEC dê cada vez menos bola, dê cada vez menos atenção para esses processos que muitas vezes eles mesmos abriram, que a SEC mesmo abriu e está no meio ali do processo, está no meio da duração. Então a gente não espera uma mudança da noite para o dia, mas sim uma mudança durante toda a administração Trump, durante todo o próximo mandato do Trump. De qualquer forma, isso é um excelente sinal para a indústria cripto de que o Trump realmente vai ser um presidente pró-Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a eleição dos Estados Unidos, sobre a eleição do Trump como próximo presidente dos Estados Unidos, a equipe de transição presidencial de Donald Trump está explorando a possibilidade de reduzir, fundir ou até mesmo eliminar alguns reguladores bancários sob a nova administração. Conselheiros do presidente eleito do Departamento de Eficiência Governamental, que é o DOGE, liderado pelo Elon Musk, perguntaram em entrevistas com potenciais reguladores bancários se um presidente poderia, por exemplo, abolir a Federal Deposit Insurance Corporation, que é o FDIC, e outros órgãos, como por exemplo o OCC também, o Office of the Control of the Currency, e se isso ele poderia ser incorporado de alguma forma pelo Federal Reserve. Vale ressaltar que o FDIC é o análogo dos Estados Unidos do FGC, aqui do Brasil, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Por exemplo, se você tem um investimento, tem dinheiro depositado de até R$250 mil aqui no Brasil, se o banco quebrar, o Banco Central teoricamente paga para você, devolve esse dinheiro para você. O FDIC é a mesma coisa nos Estados Unidos. E o que eles estão querendo saber é se isso poderia ser incorporado pelo Federal Reserve, por exemplo, pelo Banco Central americano. Isso é com um objetivo claro de tentar diminuir a quantidade de órgãos que têm uma atuação muito próxima, uma atuação muito parecida. Isso é uma sinalização importante para a cripto por alguns motivos. O primeiro ponto é que demonstra que se eles estão querendo, entre aspas, desburocratizar o setor bancário, o setor de cripto vai seguir a mesma linha. E o segundo ponto é que o Elon Musk aparentemente vai ter realmente uma voz bastante ativa no governo Trump. E o Elon Musk é um entusiasta cripto, é um entusiasta do Bitcoin, é um entusiasta até de meme coin. Então isso é uma sinalização boa para o mercado cripto de que um grande entusiasta vai estar, de fato, no governo. E recentemente, dando continuidade ao episódio de hoje, recentemente a gente viu a Microsoft levando para uma votação no seu conselho a possibilidade de começar a comprar alguma coisa em Bitcoin, começar a se expor em Bitcoin, e o conselho votou não. Então, o Cointelegraph fez uma matéria super interessante de por que gigantes da tecnologia como a Amazon podem hesitar em adotar o Bitcoin. E a Amazon também vai ter uma votação para compra de Bitcoin ali no primeiro semestre do ano que vem. Eles têm caixa cerca de 87, 88 bilhões de dólares e um grupo de acionistas colocou para votação na próxima reunião do conselho, que vai acontecer no início ali de 2025, a possibilidade de alocar até 5% desse caixa em BTC, com o objetivo de se prevenir da perda de poder de compra, à medida que a moeda, à medida que o dólar perde valor, à medida que a inflação corrói esse dinheiro, né? Que é um think tank com sede em Washington, D.C., apresentou uma proposta de acionistas para adotar o Bitcoin como solução. Ainda assim, não está claro se as gigantes de tecnologia veriam benefícios significativos com isso. Esse mesmo think tank tem pressionado pela estratégia na Microsoft e na Amazon. Em ambos os casos, o think tank adotou a adoção do Bitcoin em suas tesourarias, protegeria os ativos em caixa e o valor dos acionistas contra a inflação. E eles falam, inclusive, que não se pode levar em consideração na hora de fazer essa conta o índice de inflação divulgado pelo governo, que o índice de inflação real é muito superior ao índice que é divulgado pelo governo. E isso é algo que a gente de fato vê no Brasil. Quando a gente fala que a inflação no Brasil está praticamente estável, não é o que se vê no mercado. No mercado você vê uma diferença muito grande todos os meses. Mês a mês está tendo diferença.
Então, isso é algo que esse think tank tem falado que tem acontecido também nos Estados Unidos e por isso que eles têm defendido a adoção de Bitcoin. De qualquer forma, as gigantes de tecnologia têm se mostrado um pouco mais reticentes para a adoção de BTC em sua tesouraria. Apesar disso, a gente vê alguns casos sim positivos já acontecendo. A própria MicroStrategy é um caso, eles já têm muitos bilhões, eles têm mais de 400 mil bitcoins sob gestão, isso fez com que inclusive as ações disparassem. A gente tem a Tesla também já tendo bitcoin em sua tesouraria, a gente tem também a Mara, que é uma outra empresa de capital aberto com bitcoin em sua tesouraria, a gente tem a MetaPlanet na Ásia também colocando bitcoin em sua tesouraria, e a gente tem visto cada vez mais empresas de grande porte fazendo isso. Então isso já é um sinal de que, apesar de que as gigantescas empresas da Nasdaq não estão querendo fazer ainda, tirando a Tesla, a gente já tem visto um movimento surgir. E esse movimento é muito importante. De qualquer forma, eu vou colocar o link dessa matéria aqui na descrição de por que as gigantes de tecnologia como a Amazon podem hesitar em adotar o Bitcoin, porque lá você vai poder ver um pouquinho melhor. Então, se você estiver no Spotify ou no YouTube, vai ser só vir aqui na descrição e clicar. Se você estiver por outro player, procura Giro Bitcoin lá no YouTube, que esse episódio também está por lá, e esse link dessa matéria vai estar na descrição. Dando continuidade ao episódio de hoje, vindo para o Brasil, o aplicativo da exchange de criptomoedas Coinbase figura entre os mais baixados da App Store Brasil. Em 21º lugar, o app da Coinbase está à frente de fintechs consolidados no mercado nacional, como o Mercado Pago, PicPay e o da Magalu. A empresa tornou-se líder absoluta entre os aplicativos de criptomoedas e entre a parte de finanças ficou em 3º lugar. Para vocês terem uma ideia, apenas a Coinbase, fora a Coinbase, apenas o aplicativo da Binance aparece no ranking dos 200 aplicativos mais populares da App Store Brasil. A Binance está aparecendo na posição número 95. Entre os aplicativos, que nem eu falei, dedicados exclusivamente a finanças, o app da Coinbase ficou em 3º lugar. O crescimento da Coinbase no mercado brasileiro foi comemorado pelo Brian Armstrong, que é o CEO da Exchange, o CEO global. Em uma postagem no antigo Twitter, ele publicou em português: Vamos Brasil. Vale ressaltar que na parte de finanças, o primeiro colocado é o Nubank, segundo colocado é o Itaú e o 3º colocado é a Coinbase. Notícia bastante importante da Coinbase que chegou recentemente de forma oficial aqui no Brasil. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o Senado Federal aprovou essa semana o projeto de lei complementar PLP 68/2024. A proposta de reforma tributária no Brasil segue para aprovação da Câmara dos Deputados com 2 impostos a exchange de criptomoedas, porém com isenção de taxas do governo por cada negociação dos investidores. A mudança aconteceu pela criação e inclusão das criptomoedas no mecanismo Split Payment, pelo relator do projeto, o deputado Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Isso porque o Split Payment, que é um segregador automático dos impostos incidentes sobre as exchanges, possui uma versão simplificada, em que os adquirentes não são contribuintes regulares. A versão inicial do projeto, que chegou ao Senado, preocupou os corretores, porque enquadrava as criptomoedas como mercadorias, o que poderia impactar na cobrança da alíquota por cada operação de trade realizado, de maneira análoga à contribuição provisória sobre movimentações financeiras, que é a CPMF, que vigorou no país entre 1996 e 2007 e incidia em cada transação realizada pelas pessoas como saques, pagamentos, empréstimos e financiamentos em percentuais que variaram entre 0,20% e 0,38% por transação, por cada coisinha que você fazia. Então você estava correndo risco de cada trade que você fizesse, você ter que pagar mais uma taxa, mais um imposto. Na prática, o enquadramento das criptomoedas como mercadoria resultaria em mais taxas dos investidores por conta do repasse das exchanges. Foi o que comentou o advogado Daniel de Paiva Gomes, sócio do VDV Advogados, em entrevista à Exame. Abre aspas, o Bitcoin não é mercadoria, é serviço, as pessoas usam ele para pagamentos. Então, com a reforma, você vai estar tributando um instrumento igual a CPMF tributava cada transação financeira. Fecha aspas. De qualquer forma, esse imposto não passou, mas a gente vê que as exchanges muito provavelmente vão ter mais algumas taxas para pagar aí no final das contas. Reforma tributária que foi aprovada vai jogar o Brasil para o maior imposto do mundo. Na verdade, só vai transformar em um único imposto e com isso a gente sabe algo que a gente já suspeitava. A gente, de fato, tem o maior imposto do mundo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Valeu!